Olá, paz do Senhor, eu sou Mili Freire e no vídeo de hoje nós vamos estudar o capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Antes de entrar no capítulo 9, vamos entender o que acontece no capítulo 8. No capítulo 8 do Evangelho de Mateus, Jesus é expulso de uma província por ter liberto 2 homens dos demônios que os perturbavam. Então, no início do capítulo 9, Jesus entra no barco e passa para o outro lado do rio, chegando à sua cidade. Quando Jesus chega na sua cidade, trazem até ele um paralítico deitado em uma cama. E Jesus, vendo a fé daqueles homens, disse ao paralítico, no versículo 2, Filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Só que os escribas e os fariseus, eles não acreditavam que Jesus fosse o Filho de Deus. E quando eles ouvem Jesus falar, perdoados estão os teus pecados, eles acusam Jesus de estar blasfemando contra Deus. E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, perguntou-lhes, por que pensais mal em vossos corações? E para que aqueles homens que julgam mal a Jesus soubessem que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus e para que soubessem que ele tem autoridade para perdoar pecados, Jesus disse ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E quando a multidão viu que o paralítico se levantou e tomou a sua cama, a multidão se maravilhou e glorificou a Deus. Nessa passagem aqui nós podemos ver o exemplo de Jesus, que ele, sendo Deus, que se desfez de toda a sua glória e viveu aqui na terra, 100% homem e 100% Deus, ele operava milagres e maravilhas, mas ele não tomava a glória para si. Toda a honra e toda a glória era sempre dada a Deus. E hoje em dia, infelizmente, as pessoas que fazem a obra do Senhor, muitas vezes elas acabam se gloriando e querendo tomar a glória de Deus para si. Mas Jesus nos mostra que toda a honra e toda a glória é para Ele. Toda a honra e toda a glória é para o nosso Senhor. Do verso 9 ao 13, vamos ver Jesus chamando Mateus para ser discípulo dele, para viver aquele tempo ali com ele e fazer a obra do Senhor. Jesus passando adiante, ele viu Mateus sentado e chamou para segui-lo. E Mateus, ele levantando-se, seguiu a Jesus. E Jesus, estando em casa, sentou-se à mesa com seus discípulos e chegaram muitos publicanos e pecadores e juntaram-se a eles. E os fariseus, vendo os pecadores e os publicanos sentados junto à mesa com Jesus e os discípulos, perguntaram aos discípulos porque o mestre deles estava comendo junto aos publicanos e os pecadores. No verso 12 e 13, Jesus responde dizendo, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. E no versículo 13, Jesus diz, ide, porém, e aprendei o que significa. Jesus diz, misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Os fariseus pregavam a lei, mas não viviam o que pregavam. Faziam sacrifícios, mas não tinham corações arrependidos, e muito menos misericórdia dos pecadores. Então eles achavam que se o Messias realmente fosse Jesus, ele não deveria estar no meio dos pecadores, e sim com eles, que eram os nobres, que eles eram os homens entendidos, os doutores das leis. Então, eles não acreditavam que Jesus viria um homem simples como era, que chamava os enfermos para ser curados, que vivia no meio dos pecadores, levando a palavra de arrependimento. Então os fariseus eram desse jeito,
Por isso Jesus diz para eles que o que ele quer não é sacrifício, e sim que eles tivessem misericórdia daquele povo. Do verso 14 ao 17, os discípulos de João perguntaram para Jesus por que eles e os fariseus jejuavam, mas os discípulos de Jesus não jejuavam. A pergunta deles refletia a mentalidade tradicional e religiosa que reinava em suas vidas e nas vidas dos fariseus. Naquele tempo, eles se esforçavam no cumprimento de rituais e liturgias cansativas e sacrificantes, na tentativa de agradar a Deus, e não percebiam que agiam sem discernimento e sem a direção do Senhor. O Senhor Jesus então lhes explicou que os filhos das bodas, que eram os discípulos, não precisavam jejuar enquanto o noivo, que é o Senhor Jesus, ainda estivesse presente. Isso quer dizer que nós, a Igreja do Senhor, estando ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, desfrutando das bodas do Cordeiro, não precisaremos jejuar. Teremos que nos alegrar e nos regozijar para estar desfrutando das bodas ao lado do nosso Mestre. E Jesus, em resposta aos discípulos de João, ele diz que quando o noivo for tirado, então os discípulos deveriam jejuar. O jejum é um meio da graça que usamos para nos achegar mais a Deus e aumentar a nossa comunhão com Ele. Jesus também falou sobre coisas relacionadas à vida, ao modo de viver, à religião que eles tinham, mostrando a necessidade de uma mudança total em suas vidas, a fim de entenderem e absorverem as boas novas que o Senhor tinha para eles. Agora vamos entender o que Jesus queria dizer quando ele disse: ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. O que Jesus quis dizer? O termo vestido velho fala da nossa vida e do nosso testemunho. Existem pessoas que vivem uma vida de religião e tradição, ao invés de viver na direção do Espírito Santo. Infelizmente, muitos só se preocupam em aplicar seus hábitos religiosos. Essas pessoas são chamadas por Jesus para viver um novo nascimento, uma nova vida, mas preferem permanecer apenas fazendo aqueles rituais de somente ir aos cultos, ouvir a pregação e os louvores. Muitos ainda tomam a Santa Ceia do Senhor, mas não tem mais a essência da adoração. Viver de hábitos e costumes na igreja não nos torna servos fiéis ao Senhor e nem nos faz ser pessoas que amam a presença de Deus. Viver de hábitos não nos preenche. O que nos preenche e nos transforma é amar ao Senhor, é nos render a Ele, é adorá-lo em espírito e em verdade, é sair de casa para ir ao culto pensando que você vai adorá-lo e que você quer ser surpreendido pela presença maravilhosa do Senhor. Isso nos fortalece e faz a presença do Senhor crescer em nossas vidas. E o que Jesus quis dizer com o termo nem se deita vinho novo em odre velho? O vinho novo é a bênção do Espírito Santo em nossas vidas. O odre é a nossa vida. Quando se coloca um vinho novo em um odre, é preciso que ele esteja novo também, para poder suportar a expansão provocada pela fermentação natural do vinho. Se o odre for velho, ele não suporta esse processo e se rompe, derramando o vinho. Esse exemplo do odre e do vinho que Jesus traz nos mostra que para conservar a bênção do Espírito Santo no nosso coração é preciso acontecer mudanças nas nossas vidas, na nossa mentalidade e no nosso coração. As coisas da tradição, da religião e do mundo de pecado precisam ser deixadas para trás, pois a conservação dos velhos hábitos nos impedem de estar em comunhão com Deus e receber o derramar do Espírito Santo
em nossas vidas. Nós que somos chamados pelo Senhor, precisamos viver uma vida de renovação no Espírito a cada dia, para que possa absorver e viver as orientações que o Senhor tem nos dado pelo Espírito Santo. E essa foi a explicação de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que tenha entendido. Se tu não for inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com alguém, curte o vídeo e deixa um comentário. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.